Estamos aqui no nosso encontro de hoje para falarmos de uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, por intermédio do médium Chico Xavier, que consta num livro chamado Seara dos Médiuns, que foi editado pela primeira vez em 1961. E esse livro, como o próprio nome diz, Seara dos Médiuns, Emmanuel, que nós costumamos vê-lo falando bastante do Evangelho, mas como um espírito, um grande benfeitor espiritual que domina todos os assuntos, conforme a sua obra vasta nos prova isso, ele também fala bastante sobre mediunidade. E esse livro foi ditado em reuniões mediúnicas em que Chico participou. Então, lembra que o livro é Seara dos Médiuns e ele estuda a mediunidade. Então, todas as mensagens, há uma convergência entre a parte filosófica com a parte mediúnica e evangélica também. Então, o nosso objetivo, hoje principal, o destino da nossa palestra é a parte mediúnica. Bem, o intercâmbio com o mundo espiritual, extremamente praticado aqui no nosso país, fora do Brasil, não tem a expressão que tem aqui no Brasil, nas diversas correntes espiritualistas, dentre elas se encaixa o espiritismo, né? Privilegia a todos nós que aqui residimos estarmos em contato com essas informações importantíssimas. E todos aqueles que buscamos conhecer o espiritismo e principalmente praticá-lo, nós estamos justificando e muito a nossa existência. Então, nesta mensagem, o título, como eu falei, é Jesus, o livre-arbítrio, e diz que ela está associada à questão 224 do Livro dos Médiuns, né? E essa questão se encontra no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, cujo título é Do Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. E o trecho que ele explora, o terceiro parágrafo, eu vou ler aqui. Nos diz lá, então, o Livro dos Médiuns. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. Então, dentro de todo o contexto que expus anteriormente, aqui está sendo abordado, em toda essa parte da questão, do item 224, o papel que alguns médiuns realizam em querer investigar a idoneidade, a identidade dos espíritos numa reunião mediúnica. Bem, há, sim, recomendações fortíssimas para que nós testemos, analisemos as comunicações, as mensagens. Mas você transformar isso num hábito e até questionar os espíritos, no mínimo, está fora de contexto, porque isso se destinou Kardec no passado. Houve toda uma preparação do mundo espiritual para que Kardec, num trabalho gigantesco de pesquisa, recebendo documentos, cartas, informações de várias partes do mundo, sendo extremamente criterioso e inspirado, e até recebendo mensagens da equipe do Espírito de Verdade, para construir a doutrina, já o fez. Mas nós percebemos que, como é do ser humano, há um exagero em algumas práticas. Pessoas que querem realmente
comprovar, às vezes adotam. Tem muita gente que se apaixona por uma religião e a paixão enceguece, né? A emoção fica à frente da razão e a pessoa acaba trilhando caminhos e deixando de ouvir o seu bom senso e até sugestões de outras pessoas. Hermínio Miranda, no seu livro Diálogo com as Sombras, ele nos diz o seguinte: o relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Repetindo, o relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. E ainda, a prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Mais uma vez, a prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Muito bem. Esse Kardec provou, e todos nós que somos sucessores aqui, aprendizes da doutrina espírita, comprovamos essa introdução, que está na introdução do livro Diálogo com as Sombras, com um grande pesquisador, que foi Hermínio Miranda, já desencarnado. Porque não adianta você ter um coração do tamanho de um prédio de 20, 50 andares. Não basta a boa intenção, você tem que ter uma preparação para esse intercâmbio. Porque nós estamos sujeitos a equívocos, a enganos. Se você tomar por base uma convivência com uma pessoa que está na sua família há 40, 50 anos, né, divide o mesmo teto, de repente você é surpreendido por uma atitude ou por informação que você jamais esperava daquela pessoa e convivendo com ela há 40, 50 anos. Imagine com um plano invisível que você não conhece, não vê quem está do outro lado. Tem que analisar as mensagens, as falas, não é? E por isso que Kardec, ele colocou como um ponto muito importante da doutrina as intenções com as quais você se reúne para o intercâmbio com o mundo espiritual, para poder atrair os espíritos elevados, os benfeitores, e por isso ele chama de reuniões sérias, as reuniões sérias, não é? Então, há uma preparação, tem que haver uma preparação, sim. E essa preparação, as casas espíritas seguem diferentes pedagogias, metodologias. A FEB, até um bom tempo atrás, o curso de preparação durava 5 anos, agora dura menos. E outras casas espíritas aí se aproximam, 2, 3 anos, varia nisso daí. Na realidade, é um estudo para a vida inteira e para várias encarnações, e falando muito seriamente nisso, né? Você estudar só a mediunidade é muita coisa para estudar, e em diferentes fontes, diferentes fontes. A doutrina espírita veio para o Brasil, e no século XX, cerca de 50 mil espíritos encarnaram no início do século para desenvolver o espiritismo no Brasil. E teve grandes médiuns missionários, e alguns ainda estão aí. Chico e Divaldo, recentemente, voltaram para a pátria espiritual, deixaram um legado importantíssimo, né? E outros ainda estão aí, temos Raul Teixeira e outros que estão surgindo. Bem, onde eu quero chegar fazendo essa preleção sobre a necessidade de estudar? Porque quando você frequenta um curso de formação, de estudos, não é nem o da reunião mediúnica ainda, não é nem da mediunidade, mas durante todo o tempo de um curso, você vai aprendendo uma série de coisas, e inclusive está sobre as perguntas que se devem fazer aos espíritos. Os bons espíritos não vão se negar a responder, né? Mesmo que ele não se comunique, você pode deixar um dirigente, pode deixar uma pergunta, uma dúvida numa reunião mediúnica para a espiritualidade responder quando lhe aprouver. Porque a doutrina começou assim, nesse intercâmbio com os bons espíritos. Bem, mas aí você
criar um grupo mediúnico ou frequentar um grupo mediúnico em que queira testar frequentemente se o espírito é sério, se o espírito é aquele que diz que é, e etc., aí você está fugindo da grande finalidade da mediunidade que nossos irmãos a que eu me referi em suas obras mediúnicas nos legaram. E dentre elas está o seguinte, que a mediunidade é a faculdade natural que permite a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados. É desenvolvida e educada através do estudo e da prática, sempre com base nos ensinos doutrinários do Espiritismo, e utilizada para fins, vejam só, elevados, como a caridade, o esclarecimento espiritual, o auxílio aos necessitados dos dois planos da vida, né? Porque você pode fazer reuniões de radiação ou pedir por isso. E aqueles que frequentam a casa espírita como um templo de Jesus, e todo o templo de Jesus em qualquer religião, procura atender aquela eterna mensagem de Jesus, do vinde a mim todos vós que estáis necessitados e aflitos, e eu vos consolarei. Então, depois da codificação espírita, já na França, com Kardec, mas isso principalmente vindo para o Brasil, a mediunidade se prestou a esse grande serviço de acolher espíritos sofredores, entendendo-se aqui o conceito de espírito sofredor a uma faixa gigantesca. Tem diferentes tipos, né? Até aquele que se manifesta totalmente consciente do seu estado, mas ainda desviado da função principal, que é buscar a Deus, é buscar a nossa perfeição, né? Fazer o bem, é um sofredor, porque está no mundo espiritual com um sentido de existência que o distancia do objetivo a que todos nós temos que buscar. Então, aqui no Brasil, a doutrina espírita vem se manifestando como uma grande acolhedora, consoladora, trazendo as luzes do conhecimento para encarnados e desencarnados. Ou seja, a época da pesquisa já passou, né? A época agora é do trabalho, é de arregaçar a manga, porque existem... Eu vou ser tímido aqui, porque eu não tenho estatística, ninguém tem, não é passado, né? Olha, eu trabalho também há muitos anos em reunião mediúnica, e eu vou ser tímido, como eu falei, e dizer que há milhões, talvez bilhões, de espíritos desencarnados que não sabem nem que morreram, né? Passam um tempo na erraticidade, no mundo espiritual, e outros tantos milhões em sofrimentos diversos. Então, um centro espírita, ele faz parte de um sistema, ele está ligado a uma colônia espiritual. Quem nos fala isso é Gerbert Schutel. Eu acho que é assim que fala o nome desse alemão, porque ele viveu no Brasil, é um dos pioneiros aqui do espiritismo, atualmente é governador espiritual, digamos assim, da colônia espiritual Alvorada Nova, em que André Luiz, nas suas obras, Morando em Nosso Lar, ele diz nas suas obras que Alvorada Nova é uma colônia espiritual que está no nível acima ainda de Nosso Lar. E a vice-governadora, segundo as obras de Caibá, é a nossa irmã Sheila, famosa também na doutrina espírita, né? Então, Caibá fala no livro Conversando sobre a Mediunidade, o título é esse, que todo grupo mediúnico, toda casa espírita está ligada a uma colônia espiritual, que acompanha, até promoveu a criação dessa casa espírita. Aqueles dirigentes pioneiros já vieram com essa tarefa, e
toda atividade na casa, incluindo um trabalho mediúnico, mas toda atividade também está sob a supervisão dessa colônia, de seus emissários. E no dia de uma colônia, de uma reunião mediúnica, vejam só, Herbar Schutel fala que neste dia, naquele horário, seja qual for o dia da semana, qual for o horário, feito de forma regular, não é isso? A colônia monitora a atividade em curso. Então vejam que é muito mais complexo do que nós imaginamos. Porque o intercâmbio espiritual sério, né, e ele tem que ser sério, porque tem que dar certo, ele é um benefício para nós encarnados e para os desencarnados. E, então, voltando à questão do 224, você chegar num grupo mediúnico para verificar se não está ocorrendo uma mistificação, que é uma ação intencional de um espírito que quer enganar ao grupo, ao médium, né? E por outras razões, mas aqui é uma frequência, né? A questão aí, 224, se destina àqueles que se reúnem para esse tipo de trabalho. Ficar indagando, vamos ver se o espírito é esse mesmo. Ele fala, inclusive, no início dessa questão, de testar as perguntas em outros idiomas. Então, como nós lemos aqui, os espíritos sérios se afastam. Isso daqui é... Porque eles sabem qual é a nossa intenção. Não é só o tipo de pergunta, é a nossa intenção. Muito bem. E aí está, então, começa a convergência com a mensagem de Jesus, do Espírito, melhor dizendo, de Emmanuel, em Jesus, no livro Seara dos Médiuns, em que a gente tira um extrato aqui. Ele fala que Jesus, ele conviveu com as dificuldades do seu contexto. Ele nunca chegou para os seus discípulos, que o acompanharam durante os poucos anos, e impôs alguma restrição à maneira deles serem, de agir. Ele sempre foi o mestre. Conviveu com as dúvidas de Pedro e até com a negação que Pedro lhe fez. Conviveu com Judas e respeitou a decisão dele. Em um dos livros do Espírito, Irmão X, né, ele narra, o Espírito Humberto de Campos, que Jesus, após o seu desencarne, ele foi, e antes de ir ao Pai, como ele falava, ele foi até a região umbralina, onde estava Judas, após o suicídio. E Judas não reconheceu, porque Judas estava em prantos, em desequilíbrio, em uma culpa imensa. E Jesus o adormece e o leva em socorro, porque ele queria ver o amigo. Então vejam, Jesus, que sabia o tempo todo, pela sua presciência, né, capacidade, um espírito elevado, ver no tempo, que Judas iria traí-lo. Ele respeitou também a Pilatos e a Herodes as suas decisões. Em nenhum momento mostrou o seu grande poder de espírito elevadíssimo, inimaginável, o poder de Jesus para nós até hoje. E respeitou. Ele acolheu Maria de Magdala, e naquele famosíssimo episódio em que ela era para ser apedrejada, ele não disse para ninguém na hora que estavam errados em julgar, em apedrejar a Maria de Magdala. Ele apenas, com a sua autoridade moral, disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aquela mensagem, essa colocação feita por um espírito da envergadura espiritual de Jesus, ela atinge a mais profunda parte da memória, da alma de um espírito.
e certamente acionou os mecanismos psicológicos de cada um ali presente e os mecanismos morais, e com isso cada um foi se retirando. E Jesus chega em determinado momento e pergunta a Maria: onde estão aqueles que a acusaram? E ela lhe responde: a todos foram embora. E Jesus diz ainda a Maria de Magdala: eu também não te acuso. Então, Jesus nunca acusou ninguém, sempre respeitou o livre-arbítrio, né? O modo diferente de ser. Esse certamente está entre um dos grandes desafios da vida no corpo como nós estamos. Qual? A convivência, a vida de relação, a vida com o outro. Porque nós nos acostumamos, por um problema nosso evolutivo ainda, a querer que o nosso semelhante seja feito à nossa imagem. Ele tem que ser do jeito que nós queremos. Pensar da mesma maneira, sentir da mesma maneira. Aí está o desafio existencial. Não. É como se diz em diversos momentos e lugares, é na diversidade que você encontra o progresso, né? Por isso que nós reencarnamos. A matéria, o mundo físico, é necessário para o espírito encarnar nos diferentes mundos e nos diferentes tipos de corpos. Porque aqui nós vamos encontrar essa diversidade de opiniões. E não haverá outro caminho que não seja isso, né? De conviver com o diferente, com o desigual, intelectual e moral. Todos temos o nosso momento de ensinar e nosso momento de aprender com as diferentes pessoas com quem convivermos. Então, aí entra uma questão, né, ainda nessa parte, que é do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a vontade livre, a possibilidade de fazer escolhas, tomar decisões, fazer uma opção entre agir e não agir, ou agir de um modo ou de outro. E você só. Aí está no livre-arbítrio outro grande desafio para a nossa existência, compreender. Nós costumamos aqui encontrar em aulas, conversas, né? Normalmente, todos nós, quando o assunto é Deus, é muito difícil alguém discordar das provas da existência de Deus quando você comenta sobre o universo, que funciona com leis fantásticas, né? Há uma ordem, há uma harmonia no universo. Então, a crença de que há uma inteligência que criou tudo isso é muito difícil de ser questionada. Porém, para muitos, e há de se compreender isso, a grande dificuldade de crer em Deus é explicar o sofrimento. Por que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, permite que o sofrimento exista? Então, ele não é tão perfeito assim. E ainda mais, essas dúvidas, elas não atingem apenas os não religiosos, mas muitos religiosos de diferentes religiões, quando são apenas frequentadores dos seus cultos, das suas religiões, e não as estudam, procurando absorver os ensinos. Por quê? Porque o sofrimento é uma das coisas mais democráticas que existem em mundos como o nosso. Todos iremos passar por resgates, expiações ou provas. Faz parte desse mundo heterogêneo o sofrimento bater em nossa porta. Não é um castigo, como nós espíritas já aprendemos, porque Deus é soberanamente justo e bom, como Jesus ensinou, é um pai, e ele quer nos reeducar.
nos reeducar pelos desvios que nós cometemos e que são naturais, porque Deus, sendo perfeito, ele jamais, assim, numa reflexão, jamais poderia supor que nós não iríamos errar. Senão ele não seria Deus. Até para nós, como ele criou leis universais para a matéria, para as constelações, para os mundos, ele também criou leis para os seres racionais, os filhos que ele criou. Então, nós estamos presos às leis. Então, para isso, ele nos criou livres. Lembre-se que também Jesus nos ensinou que nós somos deuses, né? Temos a capacidade de criar. Olha só, aqui estão alguns exemplos simples, simplíssimos. Cada um tem a sua luz em casa, tem um computador para aqueles que estão no online, tem automóvel para se deslocar, ônibus, tudo criado pelo homem, né? Na ideia de próxima ou distante de que nós somos deuses. Mas ele também nos disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós vamos transformar o mundo para melhor. Cabe a nós encarnados. Os espíritos benfeitores, elevados, nos inspiram para isso. Porque para agir no mundo material tem que ter alguém encarnado aqui, né? Nem que venha com essa missão. E são milhares, não falei no início, que 50 mil espíritos encarnaram no início do século XX para desenvolver o espiritismo no Brasil. Há um planejamento contínuo, permanente para tudo, né? E, então, nós temos uma liberdade, o livre-arbítrio, de tomar uma decisão ou não. E daí Jesus expressa isso num dos seus ensinos, que diz que nós colheremos o que plantarmos. Jesus e o livre-arbítrio é o título da mensagem que estamos conversando. Falamos da mediunidade, estamos falando da liberdade agora que temos cada um. Porque nessa parte de sermos co-criadores com Deus, né? E voltamos ainda lá às condutas de Jesus sobre o livre-arbítrio, de não julgarmos os outros. Vou citar aqui algumas poucas passagens dos evangelhos. A primeira é: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Na mesma linha de raciocínio. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso? A leitura da mensagem de Emmanuel, como outras similares, às vezes nos leva a uma interpretação apenas literal. Estamos aqui comentando, eu citei alguns casos em que Jesus não julgou ninguém. Mas não julgar é um fato. E não atuar para corrigir é outro. Lembro aqui também, em outras poucas passagens. A primeira que eu vou citar é numa conversa em que Jesus estava tendo, num dos ensinos, aparecem os sacerdotes combinados para macular a imagem de Jesus e criar uma situação bastante embaraçosa dele para com os romanos. Tem essa passagem já conhecida. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E mais uma. Nas diferentes ocasiões em que Jesus realizou as curas, para alguns ele disse: a tua fé te salvou. E para outros ele disse: vai, não peques mais. Mas para todos, ele primeiro, antes de curar, ele perguntou se queria ser curado.
vai que a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Onde eu quero chegar? Então, se Jesus, de um lado, na sua conduta terrena, ele não julgou ninguém, citei o caso mais destacado de Maria de Magdala, ele nunca deixou de orientar aqueles que precisavam de orientar. Ele não se omitiu. Um espírito missionário, um espírito elevado, ele se investe, está investido de uma missão de transformar. E todos nós temos essa missão. A primeira é de transformar a nós mesmos, nos reeducando. Não temos ferramentas para isso. Então temos que estudar essas obras de espíritos mais sábios, que colocam no papel aquilo que eles viveram e nos trazem orientações. Tem muita gente que, de uma maneira errônea, acaba fazendo um comentário genérico. Ah, eu não gosto de livro de autoajuda. Isso aí não vale nada. É uma bobagem falar isso. Há livros e livros. Mas no caso da literatura espírita, principalmente, muitos livros de mensagens que nos dão orientações, eles nos passam ferramentas que nós não temos. Nós não temos ferramentas, não temos essa sabedoria. É como se fôssemos discípulos num templo aberto. Eu não estou frequentando um templo fechado, iniciático, ouvindo as lições de um mestre. Eu estou no campo aberto, com os livros que tenho, com as palestras como essa, com reuniões presenciais, em que vou construindo ideias, vou assimilando ideias e me levando a refletir sobre elas. Eu não posso transformar isso num hábito mecânico. Ah, eu gosto de assistir uma palestra, porque tem sempre uma... É bem interessante, sim, mas aí você termina a palestra, desliga e acabou. Semana que vem volta, está ouvindo e vendo de novo, e assim vai passando, vai passando, vai passando. E aí? Né? Depois que... Eu gosto muito de uma outra passagem que é citada pelo apóstolo João, em que, após Jesus ser batizado por João Batista, ele segue seu destino. E João Batista, se eu não me engano, ele tinha 2 discípulos, se eu não me engano, era André e Felipe. E chega para os 2 e diz para eles: sigam, porque aquele é o Cordeiro do mundo. Sigam ele. E vejam só, aí vem, Jesus nunca deixava passar uma oportunidade de ensinar alguém e levar reflexão. Quando os 2 se aproximam de Jesus, Jesus olha para eles e faz uma grande pergunta que serve para a humanidade. E continuará servindo. Ou seja, 2 pessoas vinham buscar Jesus. E a pergunta é: o que buscais? E essa pergunta serve para cada um de nós. O que nós estamos buscando numa religião? A religião, isso não sou eu quem diz, está num ramo da filosofia chamado filosofia da religião, em que a religião é a única, seja ela qual for, que dá as respostas às grandes questões da humanidade. De onde vim, para onde vou, porque existo, porque sofro. Cada religião tem resposta para isso. Você pode não concordar com a resposta daquela religião. A ciência não tem resposta para isso até hoje. Mas a religião tem. E com isso, a religião nos concede um sentido na nossa existência. Eu tenho um fim a atingir, conforme a teologia daquela religião. Né? Então, a importância, né? E o que buscais? O que nós estamos fazendo aqui? Procurando aprender o que Jesus nos ensinou, por intermédio de muitas mensagens de seus emissários divinos, para que conheçamos o porquê existimos e qual o sentido que temos que dar à nossa existência. E a maior
lei ensinada por Jesus foi a lei do amor, né? Como nós falamos, diante da nossa enorme, um dos grandes desafios, que é a da convivência, né? Então, nós estamos comentando aqui sobre o livre-arbítrio de Jesus, de todos nós, ele respeitando como espírito elevado as posições de cada um e, ao mesmo tempo, orientando aqueles que queriam se desviar. E eu dei essa volta para reforçar o que eu comecei a falar e não concluir, de que todos nós estamos aqui para transformar a nós mesmos e ao próximo. Nós somos instrumentos de evolução para o outro, como os outros são para conosco. E não importa o seu grau de evolução intelectual, cognitiva. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Nós temos diferentes atributos. Um é culto, outro é inteligente, outro é mais amoroso, outro é carinhoso, etc. É essa diferença, ou essas muitas diferenças, que permitem construir o nosso caminho, né? Com a liberdade que nós temos. Porque, com isso, o nosso destino, também ensinado por Jesus, é sermos perfeitos. E ser perfeito não é uma construção fácil, falando óbvio. No livro Voltei, de autoria espiritual do irmão Jacob, foi o único que eu encontrei isso, mas também a Joana de Ângeles fala, mas o irmão Jacob, ele foi mais preciso, ele disse que nós levamos 1,5 bilhão de anos para chegarmos nesse estágio de evolução do penso logo existo, da consciência moral, da consciência. 1,5 bilhão de anos. Certamente, para atingirmos o próximo, para atingirmos o próximo estágio, quantos bilhões de anos vamos levar? Porque aí a construção é muito mais difícil. Temos que compreender tudo isso para a nossa evolução moral, intelectual e emocional. Não é? Bem, num trabalho mediúnico que nós estamos comentando aqui, que já foi lida a mensagem de Kardec, né? Se aplica tudo isso que nós estamos conversando. Então, ele nos diz assim nessa mensagem, o Emmanuel nos diz: reparemos a conduta do Cristo, onde surge o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. E ele conclui a mensagem: quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, relembra o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de seguires adiante com os próprios pés. Então, nós somos acompanhados. Temos um mentor espiritual, porque toda obra de Deus, né, a obra do acaso, é feita para dar certo. Nós estamos aqui para darmos certo. A nossa existência é para dar certo, conforme um planejamento feito. Certamente, numa especulação que nos é lícita realizar, traçamos ou foram traçados vários objetivos para nós atingirmos nessa existência. Alguns são bastante importantes, são prioritários, e a maioria tem que dar certo. É muito difícil, num mundo como o nosso, em transição, né, planetária, mas essa transição vai durar, ainda tem muita coisa a ser feita, e nós concluímos, é necessário você criar pontos de monitoramento sobre você mesmo. Eu costumo dizer que o meu principal ponto de monitoramento é a data do meu aniversário. Essa data de aniversário anual, eu tenho que refletir sobre o que eu fiz, o que eu progredi ou não no último ano. Mas um ano é muito tempo para refletir, para monitorar.
Para mim, o melhor momento é o semanal, no Evangelho do Lar. É no Evangelho que a gente tem que, como diz, a gente não, é muito difícil fazer o que Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que todas as noites ele parava para refletir o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Haja disciplina para isso, né? Então, mas é por isso que Santo Agostinho foi e é muito mais do que era na época hoje, né? Um espírito que contribuiu muito com a elaboração do espiritismo. Mas então nós temos que criar pontos de monitoramento. Se você quer fazer um regime, você vai criar idas à balança para monitorar-se. Se você, então, colocar numa comparação com o que eu estou falando, você estará valorizando o seu tempo, né? As pessoas com mais idade, onde eu me incluo, concordam que depois dos 50 anos, o relógio da vida passa muito rápido. Você vê que o tempo está sendo mais curto do que antes, apesar de ser o mesmo, de ter a mesma duração. E com isso, nós temos que aprender a valorizar esses cada dia. Esse é outro conceito comum, é um clichê até, né? Você tem que viver o hoje. E o viver hoje para o espírita, eu gosto muito também da mensagem do Evangelho sobre o homem no mundo, né? Se eu não me engano, está lá no capítulo do Sede Perfeitos. O homem no mundo. Posso ter me equivocado no capítulo agora. Ali, nesta mensagem, na minha opinião, é uma grande mensagem do Espiritismo da convivência nossa com a matéria. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser escravos do mundo. Você tem que progredir, tem que trabalhar para ter conforto, etc., né? Mas sempre consciente de que você está de passagem aqui. Você não pode se apegar a essas coisas, tem que ter responsabilidade de criar um mínimo de um patrimônio quando consegue, para se vestir, se alimentar, e a sua família, dar segurança, promover o progresso, cada um nas suas lutas reencarnatórias. Mas você tem que viver com as coisas do mundo sem esquecer que é um espírito imortal. Temos a nossa liberdade, como nós estamos comentando aqui, e até dando mais ênfase, né, nesse livre-arbítrio, porque a mensagem está associada com uma reunião mediúnica, mas se a reunião, fazendo uma comparação também, uma nova comparação, se a reunião mediúnica é uma reunião destinada, como nós lemos aqui, ao intercâmbio com o mundo espiritual, principalmente para atrair os bons espíritos, nós vivemos numa permanente reunião mediúnica no dia a dia, em que nosso pensamento eles têm que se associar com as boas inspirações, com as boas mensagens telepáticas. E num mundo que isso hoje está extremamente complicado, nós vivemos, principalmente no Brasil, uma obsessão coletiva, né? Campeia a polaridade, famílias se destruindo por opiniões políticas, né? E nós não podemos, eu estou falando isso porque nós não podemos esquecer que a doutrina nos ensina que os espíritos influenciam muito mais a nós do que imaginamos. E também influenciamos os espíritos que estão próximos a nós. Então, é necessário você estar no mundo, conviver com as coisas do mundo, sem se apegar com as coisas do mundo. Que dificuldade, né? Não é fácil, requer disciplina, vontade, uma meta a ser atingida, um monitoramento disso, né? E eu também costumo pensar que a minha principal meta é terminar esta encarnação melhor do que quando a comecei. Essa contabilidade eu tenho que ter para mim. Uma contabilidade de que eu acertei mais do que errei. O erro faz parte, né? Em pedagogia há uma diferença entre erro e insucesso.
O insucesso é você mobilizar tudo que você tem, conhece, sabe, pesquisar, para que algo dê certo. Mas não deu. Teve um insucesso. Surgiu uma variável, alguma coisa que não dependeu de você, ou que você não soube fazer com a perfeição que deveria e teve um insucesso. O erro é você saber que não pode fazer daquela maneira e faz. E faz. Nós trazemos nossas tendências de várias encarnações. É difícil você mudar, porque como você volta no tempo, lá no passado, há 2.400 anos, um filósofo chamado Aristóteles, na Grécia, disse que a virtude é fruto do hábito. Ou seja, não adianta você dizer que hoje, segunda-feira, vou começar uma nova vida. Apenas. Mas você está consciente do seguinte: eu vou lutar contra um hábito ou hábitos que eu criei repetidamente até chegar aqui. E será óbvio que eu vou cair algumas vezes. Eu vou me violentar, como também está no Evangelho. A disciplina antecede a espontaneidade. Até aquilo se tornar natural em mim, eu estou forçando a minha natureza. Mas faz parte. Então, vejam só, o intercâmbio com o mundo espiritual numa reunião mediúnica é um atalho para nós evoluirmos mais rapidamente. Aí o Espiritismo é outro grande atalho. O que buscais? O que buscais? O que nós buscamos? Né? Herculano Pires, um filósofo espírita já desencarnado, ele destaca que a força do Espiritismo não está em formar médiuns, em fazer intercâmbio com o mundo espiritual. A força do Espiritismo está na sua filosofia moral, que nos compele à mudança, à nossa transformação. O objetivo do Espiritismo não é formar médiuns. Esse não é o objetivo principal. Pode ser o secundário, né? Mas o principal é a melhoria da humanidade. Esse é o principal. Conforme nos ensina Kardec também, no livro dos Médiuns, do Evangelho, que o objetivo da religião, seja ela qual for, é conduzir o homem a Deus. E isso é do ser de perfeitos. E nós temos, então, que fazer a nossa parte. Essa é a parte que nos cabe. Estamos aqui convivendo com uma série de tentações de diferentes tipos e temos que aprender a resistir a elas. Então, esse tipo de encontro que nós estamos tendo hoje, que é esta casa da prece, com esse nome assim, muito significativo, esse nome nos impõe mentalmente uma atitude a ser desenvolvida no dia a dia, conforme nos ensinou Chico. A prece funciona, o alimento funciona para o corpo, assim como a prece funciona para a alma. É um alimento para o espírito e dele nós precisamos, e a doutrina explica o porquê. Então, nesses encontros semanais aqui, eles têm por meta, na minha concepção, para toda a casa espírita, nos levar à reflexão. Nós não podemos, ao desligar aqui os nossos monitores, ao retornarmos para os nossos lares, e não deixar de refletir pelo menos alguns dias, umas 48 horas sobre isso. O que eu busquei assistir aquela palestra? O que ela serviu para mim? Uma frase que seja. O que ela pode me ajudar, me reforçar, a me consolar, no meu tratamento com o meu semelhante, né? O Roberto disse que um dos nossos desafios é a convivência, e é a convivência. E aqui, eu estou vendo no monitor, de forma restrita, fazer uma comparação com o que eu vejo na casa espírita que eu frequento, nos grupos mediúnicos que eu frequento, nas palestras que eu frequento. O público feminino é maior que o masculino. Nas reuniões mediúnicas, olha, já tem um tempo que eu estou nisso, eu vou me arriscar a dizer que minimamente 90%, mas é mais,
dos espíritos que se manifestam numa reunião mediúnica são masculinos. O homem é muito mais difícil de crer que ele precisa buscar o desenvolvimento da sua religiosidade. E aí cabe a vocês, mulheres predominantes aqui, muitas vezes são as pilastras das suas casas, suportarem tudo isso e ensinarem com a sua amorosidade, o papel de mãe, de esposa, de filha, muita coisa àqueles que precisam aprender. A minha mensagem final dessa nossa conversa rápida, eu busquei aqui no livro Jesus e Nós, que são mensagens ditadas pelo espírito Bezerra de Menezes ao médium Divaldo Franco. E aqui tem uma síntese de uma mensagem que eu acho muito significativa, que diz assim: a alegria do cristão é o júbilo que decorre de fazer o bem. Não creais a sós, nunca. Os vossos amigos espirituais não vos abandonam, nem mesmo quando os abandonais, optando por outros caminhos. Eles vos seguem, aguardando o momento de manter o colóquio convosco. Estais chamados, esforçai-vos para serdes escolhidos. E o que ele diz é uma verdade. Às vezes a gente ouve que o nosso mentor, se a gente não se comportar bem, ele se afasta de nós. Isso nunca ocorre. O que acontece é que nós perdemos a nossa conexão com o mentor e não captamos mais as mensagens telepáticas que ele nos passa. Nós é que os abandonamos. Então, era esta, de uma maneira singela, a nossa reflexão sobre esse tema, Jesus e o livre-arbítrio. Eu procurei dar mais ênfase no livre-arbítrio, porque a ligação com a reunião mediúnica é mais restrita e o público que assiste, eu imagino que o livre-arbítrio fosse maior. O livre-arbítrio é um tema bastante extenso, né? Muito extenso. Nós temos que ter a liberdade para sermos livres, decidirmos o que queremos fazer. Então, se alguém quer guardar pelo menos uma frase da nossa reunião de hoje, além do livre-arbítrio, que eu sugiro ficar com aquela do Evangelho de João. O que buscais? Queridas irmãs, agradeço aí a companhia de vocês, a paciência e a oportunidade que a Casa da Prece me concedeu, mais uma vez, por caridade, né, de me dar essa chance aqui de trocar umas ideias com vocês. Muito obrigado.